Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a questão de como descobrir que sombrite ideal aí para o seu orquidário. Tem vários tipos de orquidários, porque tipo assim, cada um de nós gostamos de uma planta diferente. Então cada um tem um sombrite para o tipo de cultivo que você vai priorizar, né? Então vou estar passando para vocês aqui como que foi essa construção, que altura tem o orquidário, passar para vocês todas as especificações das coisas que eu usei aqui, para estar aí ajudando que estiver precisando solucionar os problemas da questão do sombrite. Tem alguns recados para falar para vocês aqui, para vocês poderem divulgar o vídeo que fala sobre o enxofre, que é um sorteio de 2 caixas de enxofre de 30 gramas. É enxofre bastante aí para o ganhador cuidar das suas plantas por mais de um ano. Então o enxofre a gente sabe que é um adubo organo-mineral que entrega para nossas plantas alguns macronutrientes, micro e macronutrientes, e também é um ótimo inseticida, natural aí para as plantas, tá? Então estou sorteando aí 2 caixas de enxofre. Eu só preciso que o vídeo específico do sorteio do enxofre bata aí as 3.000 visualizações, tá? E outro recadinho também, que o nosso canal já está com mais de 13.000 inscritos, e assim que a gente completar 15.000, teremos o sorteio de 2 Doritaenopsis para vocês aí, tá bom? Então se você gosta desse canal, já curte, se inscreve, compartilhe esse canal com seus amigos aí, para que a gente possa alcançar essas metas e possamos ensinar outras pessoas aí a como fazer os seus cultivos, tirar suas dúvidas para terem plantas bonitas, maravilhosas e floridas aí no seu espaço. Então vamos ao assunto do vídeo. Quando você for construir o seu orquidário, você tem que saber que tipo de plantas você vai querer aí no orquidário. Se você vai querer misturar vários tipos de plantas, ou se você vai escolher algumas espécies que você quer construir. Uma coisa muito boa para quem está iniciando é não se tornar um acumulador de plantas, porque no início a gente vê uma planta bonita, a gente quer comprar uma Phalaenopsis, aí logo a gente vê uma Cattleya, depois a gente vê um Oncidium, depois você vê uma Brassica, uma Miltonia. E aí você vai achando bonita aquelas florações e vai se empolgando, e aquilo vai fazendo você trazer um monte de plantas para casa. Ao longo do tempo você se aperfeiçoa no seu cultivo e você se afeiçoa a um tipo de orquídea, a um tipo de orquídea que você gosta mais. E quando você vai tentar trazer para sua casa as plantas que você mais gosta, você vai perceber que você tem muitas outras plantas tomando o espaço daquelas que são as suas preferidas. Então, como você está iniciando, você precisa ter bastante cuidado, ser bem específico no que tipo de planta você vai querer. Se você gosta mais de Phalaenopsis, reserve espaço mais para suas Phalaenopsis, porque a diversidade de colorações e de espécies de Phalaenopsis são infinitas. Então tem muitas mesmo, muita diversidade mesmo. Então se você ficar trazendo um monte de outras plantas, não vai ter espaço para as suas Phalaenopsis, tá? Ou então se você gosta de Oncidium, olha só mais para os Oncidiums, encontre a orquídea com que você se identifica, para que quando você for fazer o seu orquidário e der por si, você não está lá com um monte de orquídeas que você não quer mais, você jogou o seu dinheiro fora. Olha também a questão da sua região. Quando você for comprar uma orquídea, saiba primeiramente o nome da orquídea que você está adquirindo, para que você possa fazer uma pesquisa minuciosa aí no Google ou com algum canal e ver qual é o tipo de cultivo daquela planta, se ela é adaptada à sua região, se ela floresce na sua região, qual que é o modo de cultivo para que ela possa crescer, para que ela possa florescer, se ela é uma orquídea de mais frio, de temperatura mais amena, se ela é uma orquídea de sol, porque isso tudo influencia no seu cultivo. Porque se você comprar tipo um Dendrobium nobile e você molhar como as outras orquídeas que você molha, se você deixar no mesmo sombreamento das orquídeas que você tem, provavelmente você nunca vai ver floração nela aí,
tá? Então cada orquídea tem um modo de cultivar. Então foi por isso que eu padronizei o meu cultivo. Então eu só cultivo Phalaenopsis, salvo exceções de alguns oncídios que eu gosto muito, mas o sombrite para as minhas Phalaenopsis é o mesmo sombrite usado para os oncídios, tá? E eles florescem muito bem. Assim também eu tenho uma Celogene cristata, que é da mesma intensidade de luz que eu tenho aqui no meu orquidário. Aí eu já tenho também o Zygopétala também, que fica no mesmo ambiente das Phalaenopsis e gosta dessa mesma umidade, dessa mesma claridade. E eu tenho algumas orquídeas sapatinho também, que também gostam desse mesmo ambiente aqui. Então eu fui colocando orquídeas que são minhas paixões, mas eu enfatizei numa só que eu queria, a Phalaenopsis. Depois, a segunda que eu amo mais são os Oncidiums. E a terceira que eu amo mais são os Denphal. Mas os Denphal estão com mais luminosidade, tá? Os Denphal, eles precisam de uma luminosidade maior, então eles estão no sombrite de 50%, naquela parte ali, ó, que dá pra ver que muda. Então no sombrite de 50%, porque eles pegam uma luminosidade bem mais forte. Tendo feito isso, tendo escolhido que espécie de orquídea você vai querer, aí começa as especificações quanto à construção do seu orquidário. Via de regra, um orquidário, para ser um orquidário bem arejado, para ser um orquidário com bastante circulação de ar, para que tenha essa pureza, essa leveza no ambiente, o orquidário precisa ter uma altitude, né? Então, essas colunas aqui do que eu fiz, eu já tinha pesquisado a altura do orquidário. Um orquidário ideal poderia ser um orquidário com altura de 4 metros. Mas como nem sempre temos um pé direito tão alto assim, muitas das pessoas que estão ouvindo nesse canal são elas mesmas que fazem o seu orquidário. Então, pode ser até 3 metros de altura, tá? O ideal pode ser até 3 metros de altura. Então, essas colunas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, elas têm 3 metros de altura aqui na base e elas vão aumentando em direção a esse muro, na altitude aqui, ó, nesse caibro aqui. Esses caibros aqui estão com 4 metros de altura, tá? E aí ela tem um pouco de declínio, porque a princípio eu queria fazer com telhas transparentes para não molhar as plantas, para não molhar as Phalaenopsis, porque aqui chove demais e eu queria tampar. Mas agora eu tô dando uma chance aí para ver. Primeiro eu tô olhando para ver como é que essas plantas vão reagir no período chuvoso. E se tudo correr bem, vai continuar assim sem sombrite. E como eu tenho um outro orquidário, que é a parte onde eu exponho as minhas plantas floridas, então elas vão ficar aqui, expostas com o sombrite, mas quando os botões começarem a abrir, elas não vão ficar aqui, elas vão ficar lá no outro orquidário, que fica aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá vendo? Então aqui vai ficar as plantas que estiverem floridas. Enquanto não passar a floração, elas não saem daqui. Elas vêm para cá só para se desenvolverem e emitirem as folhas novas, as flores e as raízes. Então, aí você tem que fazer um orquidário da altura aí de 3 metros, até 3 metros de altura, e escolher o sombrite que você vai usar para determinado tipo de planta, tá? Então, aqui como o meu é para Phalaenopsis, eu precisei de um sombreamento, uma taxa maior de sombreamento. Então, em cima eu coloquei um sombrite de 80%, tá? Com essas plantas que gostam mais, com menos luminosidade, de ficar mais na penumbra da floresta e tudo mais, como é o caso da Phalaenopsis, do Oncidium, que está sempre embaixo de árvore. E o seu orquidário, se é um orquidário que pega o sol o dia inteiro, como o meu aqui, essa parte aqui é um jardim de meia sombra, tá? Um jardim de meia sombra. Então ele pega luminosidade numa parte do jardim pela manhã até meio-dia, e depois, por conta da sombra da casa, ele pega luminosidade um outro lado do jardim, que ficou escuro pela manhã, pega luminosidade na parte da tarde. Mas no local do meu orquidário, lá no fundo é a minha garagem e é uma parte baixa da casa. Então nessa parte aqui onde eu construí o orquidário, o sol nele é intenso o dia inteiro, tá? Então para as Phalaenopsis eu coloquei o sombrite de 80%, mas eu percebi que ainda ficou com muita claridade.
E algumas Phalaenopsis, as pontas das folhas estavam começando a amarelar. Então elas estavam com essa fotossensibilidade, era uma luminosidade muito grande para elas. A gente sempre ouviu que o sombrite de 80% é o ideal para as Phalaenopsis, mas não é, tá? Isso vai de acordo com a região que você mora, a intensidade solar que incide sobre o seu orquidário, quantas horas passa de luminosidade no seu orquidário e principalmente que tipo de orquídea você vai cultivar. Então o que eu fiz para resolver o problema? Por cima do sombrite de 80%, eu coloquei um sombrite de 50%. Passaram-se alguns dias, eu achei que a luminosidade tinha sido resolvida, mas não tinha. Eu comprei um Oncidium novo e o Oncidium queimou a folha. Ainda era uma luminosidade ainda muito forte e o Oncidium queimou a folha. Então eu percebi que estava numa luminosidade ainda muito alta. Então eu coloquei por cima do sombrite de 50% mais um sombrite de 50%, tá? Que é da forma como está agora. Percebam que está bastante sol aqui dentro ainda, ó, está bem iluminado, mas em relação à luminosidade lá fora do jardim, ó, está uma luminosidade bem ambiente, bem fresquinho, e diminuiu muito a temperatura dentro do orquidário, tá? Porque você coloca o sombrite ele tira, além dele tirar a luminosidade, ele também impede que a temperatura aumente muito aqui dentro do orquidário, tá? Tem uma temperatura ambiente sim por conta da incidência solar, mas não é mais aquela temperatura que consegue queimar as folhas por conta da quantidade de sombrite que tem aqui. Algumas pessoas vão achar exagerado, porque tipo tem um de 80 e dois de 50 por cima, mas ficou uma luminosidade muito boa aqui dentro, como vocês podem perceber. Tá vendo? Ficou uma luminosidade muito boa. E essa foi a luminosidade ideal que eu encontrei para parar de queimar as folhas, tá? Elas estão recebendo luz, ó, bastante luz. O calor diminuiu e elas não estão sendo mais queimadas, porque amarelou muita folha. Amarelaram muita folha. Tá vendo? Por conta do primeiro sombrite, que estava só um sombrite. Então a dica aqui é assim: não tem uma regra, você tem que pôr um sombrite de 50% só, você tem que pôr um sombrite de 80% só. Não é assim, tá, gente? Vai de acordo com o local onde você fez o seu orquidário, a altitude. Tem uma questão sobre a altitude, ó, essas plantas que estão no penduradouros. A distância do sombrite até o vaso de plantas tem 1 metro. Então o mínimo para que eu possa plantar é 1 metro. Tá? Eu não posso plantar muito próximo da tela de sombreamento. Porque quando o sol bate aqui na tela de sombreamento, não tem como a luz ser difundida assim que ele bate lá. Então a luz tem que bater e ela precisa de um espaçamento para que se difunda, se espalhe pelo orquidário a luminosidade e a temperatura também. Então se você coloca muito próximo, não tem como o sombrite barrar a luminosidade e nem a temperatura. Ele precisa de um espaço aí para que a luz seja difundida e espalhada pelo orquidário. Então, do sombrite até a sua planta, no mínimo 1 metro de separação, tá? 1 metro, ó. Do vaso até o sombrite tem 1 metro de separação. Você tem que ficar bem atento a isso para não queimar a sua planta. Isso independe de que tipo de orquídea você está cultivando. Se for catleia, vai queimar. Se tiver menos que isso, qualquer outra planta vai queimar se tiver menos que isso. Agora, se o seu orquidário é para catleias, também catleias, Phalaenopsis, uma mistura, né, de orquídeas, aí a questão muda, porque a gente pode, se for uma região que tem muito sol, você pode colocar um sombrite de 70% no seu orquidário, se for uma região de muito sol, um orquidário que bata muito sol. Lembrando que o orquidário tem que ter uma altura de pelo menos uns 3 metros, tá? E aí você já perde 1 metro, porque a planta tem que estar a 1 metro de diferença do sombrite na altitude aqui, ó. Para colocar, tem que estar 1 metro de diferença para que não venha queimar. E se o seu orquidário pega o sol o dia inteiro, bem intenso, você precisa colocar um sombrite de 70%. Aí
Com a diferença de 1 metro de distância, você coloca as suas catleias, todas as catleias nesse nível. Algumas catleias também não gostam de muita luminosidade, tá? Tem outras que sim, outras não. Então as que gostam você coloca nesse nível aqui, catleias, denfal, dendróbios, encíclias, tá? Embaixo das catleias você vem com os oncídios, tá? Todo mundo da família dos oncídios aqui embaixo. E mais embaixo do oncídio, aqui na parte de baixo do seu orquidário, é que você vai vir com as Phalaenopsis, os oncídio twinkle, as orquídeas sapatinho e essas que gostam de menos luminosidade. Então é assim, você vai intercalar por faixas na questão de luminosidade. As plantas que precisam mais em cima, as intermediárias embaixo, e as que precisam menos de luminosidade vão estar na parte mais baixa do seu orquidário. Agora, se você tem uma planta específica, aí você não pode colocar um sombrite só de 70%. Se for uma Phalaenopsis, então, o sombrite tem que ter pelo menos 80%, 80% e alguns pedaços mais acima de outras porcentagens, até você criar um ambiente ideal para suas plantas aí. Tá bom? Então, era esse recado que eu quis falar para vocês. Só que não existe regras no mundo de orquídeas, tá? E não existem regras quanto ao seu cultivo. O cultivo quem faz é você. Quem sabe a temperatura e o tanto de luminosidade ideal para sua planta, quem vai perceber isso é você no seu cultivo. Quando você estiver cultivando, você vai saber se a sua planta está queimando, se a sua planta precisa ser trocada de vaso, se a sua planta não está gostando do vaso e quer passar por um tronquinho. Então você tem que estar sempre atento ao que a sua planta necessita. Não adianta eu te dizer, coloca um sombrite de 80% e você vai colocar e vai queimar suas plantas tudo, tá? Então você tem que conhecer a sua planta, você tem que estar de olho para ver se elas estão indo bem, para que você determine a quantidade e a porcentagem de sombrite que você vai colocar no seu orquidário. Começa com uma quantidade indicada, que é o de 50%, e aí você vai colocando outra de acordo com o seu cultivo, de acordo com que as suas plantas estão habituadas, tá? Estão acostumadas. Mas o que eu falo para você é, comprou uma planta, procure saber primeiro o nome dela, que planta que é, para que você venha fazer o orquidário perfeito e dar o cultivo que ela precisa, o cultivo que ela merece aí, tá bom? Então eu espero que eu tenha explicado aí tudo para vocês, que vocês tenham podido entender. Se vocês têm mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo desse vídeo, que eu estou sempre aqui para responder a todos vocês, tá? Podem me procurar também nas redes sociais, na minha página no YouTube, no Facebook, Phalaenopsis Mania, no YouTube Phalaenopsis Mania e no Instagram @Phalaenopsis Mania. E aqui embaixo desses vídeos, tudo que vocês precisarem saber ainda, vocês deixem lá escrito, que eu vou ter sempre todo o prazer de responder a todos vocês, tá bom? Então fique com Deus, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se o conteúdo foi bom para vocês, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha bastante, tá? Para que o nosso canal possa crescer e a gente possa vir aqui todos os dias trazendo novas dicas de plantio, de cultivo, para que vocês tenham plantas sempre bonitas e bem cuidadas aí. Passem lá nos vídeos do enxofre, se inscrevam lá, deixe seu comentário, tá? Para que a gente rapidamente possa fazer o sorteio aí e me ajude a fazer o canal crescer, para que a gente possa chegar nos 15 mil inscritos aí. Fique com Deus, qualquer dúvida me chama aí. Até o próximo vídeo, pessoal.